Em um mundo onde impérios se erguem e caem e o caos parece reinar, muitos se perguntam: existe um plano maior por trás de tudo isso? Há alguém realmente no controle? Prepare-se para mergulhar em uma das mais impactantes visões proféticas da Bíblia. Uma revelação que rasgou o véu do tempo e desvendou o futuro de todas as nações, apontando para o domínio eterno de um rei que está prestes a voltar. Imagine um profeta exilado, Daniel, vivendo na Babilônia por volta de 550 a.C., em um período de intensa instabilidade política. O Império Babilônico, outrora glorioso, começava a dar sinais de fragilidade, enquanto novas potências ameaçavam surgir no horizonte. Em meio a essa incerteza, Daniel recebe uma visão noturna tão vívida e aterrorizante que o deixa perturbado, mas ao mesmo tempo lhe confere uma compreensão profunda sobre os destinos da humanidade. Não era apenas sobre os reinos de sua época, mas sobre uma sucessão de impérios que moldariam a história mundial, culminando em um evento que mudaria tudo para sempre. Essa visão, registrada no capítulo 7 do livro de Daniel, começa com uma imagem poderosa. 4 grandes feras emergem do mar, cada uma mais assustadora e simbólica que a anterior. Um leão com asas de águia, um urso faminto, um leopardo com 4 cabeças e asas, e uma quarta besta indescritível em sua ferocidade, com dentes de ferro e 10 chifres, da qual surge um chifre pequeno que fala com arrogância. Essas criaturas não eram meros monstros de um pesadelo. Elas representavam impérios reais, potências globais que dominariam o cenário mundial, exercendo poder e influência sobre milhões. Mas qual o significado de cada uma delas? E o que a ascensão e queda desses reinos nos diz sobre o nosso próprio tempo? A visão de Daniel 7 não se detém apenas na descrição da brutalidade dos impérios humanos. Ela transcende o terreno e nos leva a um tribunal celestial, onde o ancião de dias, o próprio Deus, assenta-se em seu trono para julgar. E é nesse momento de julgamento que surge a figura mais intrigante e esperançosa de toda a profecia. Alguém semelhante a um filho de homem. Ele vem com as nuvens do céu, recebe domínio, glória e um reino que é eterno, um reino que não passará. Quem é esse filho do homem? E por que sua vinda é a chave para entender não apenas o fim dos tempos, mas a esperança para a humanidade? Esta profecia não é apenas um relato histórico de eventos passados, é um mapa que nos guia através da história, revelando o plano secreto de Deus para o futuro do mundo e o estabelecimento de seu reino eterno. O que essa visão nos revela sobre os próximos capítulos da história humana e o nosso lugar neles? A visão noturna de Daniel, registrada no capítulo 7, nos transporta para um cenário de turbulência e poder, onde o destino das nações é revelado sob a ótica divina. Estamos em Babilônia por volta de 550 a.C., no reinado de Belsazar. Daniel, um homem de Deus exilado, já havia interpretado sonhos e visões para reis, mas agora ele mesmo é o receptor de uma revelação que o deixaria profundamente abalado, mas que também lhe daria a chave para entender o controle soberano de Deus sobre a história. A cena se abre com Daniel observando o mar revolto, de onde emergem 4 grandes feras, uma após a outra. O mar, na simbologia bíblica, frequentemente representa as nações, a humanidade em seu estado caótico e agitado. A primeira fera é como um leão, mas com asas de águia. O leão, rei dos animais, simboliza força e majestade, enquanto as asas de águia representam velocidade e alcance. Esta fera é amplamente interpretada como o Império Babilônico, conhecido por sua glória, poder e rápida expansão sob Nabucodonosor. No entanto, Daniel vê suas asas serem arrancadas, e ela é levantada da terra, posta em pé como um homem, e lhe é dado um coração de homem. Isso pode simbolizar a queda da Babilônia, e talvez a humilhação de Nabucodonosor,
que após um período de loucura, reconheceu a soberania de Deus, trocando seu coração bestial por um humano capaz de adoração. Em seguida, surge a segunda fera, semelhante a um urso, levantada sobre um dos seus lados, com 3 costelas na boca entre os dentes. O urso, embora menos majestoso que o leão, é conhecido por sua ferocidade e poder destrutivo. O fato de estar levantado sobre um lado sugere uma assimetria de poder, talvez entre os medos e os persas, com os persas sendo a parte mais dominante da união. As 3 costelas na boca são frequentemente interpretadas como as 3 grandes conquistas do Império Medo-Persa: Lídia, Babilônia e Egito, devoradas e subjugadas por sua ferocidade. Este império sucedeu à Babilônia, conforme a história nos mostra. A terceira fera é um leopardo, mas com 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. O leopardo é um animal ágil e veloz, e as 4 asas amplificam essa característica, simbolizando a incrível rapidez com que o Império Grego, sob Alexandre o Grande, conquistou vastos territórios em tempo recorde. As 4 cabeças, por sua vez, representam a divisão do Império de Alexandre após sua morte prematura, quando seus generais, os diádocos, repartiram o vasto domínio em 4 principais reinos: Egito, Ptolomeu, Síria, Mesopotâmia, Seleuco, Macedônia, Grécia, Cassandro e Trácia, Ásia Menor, Lisímaco. Mas a visão não termina aqui. A quarta fera é a mais terrível e indescritível. Daniel a vê como espantosa, terrível e sobremaneira forte, com grandes dentes de ferro, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que restava. Ela tinha 10 chifres. Esta besta, sem paralelo na natureza, representa o Império Romano, conhecido por sua força militar esmagadora, sua capacidade de conquistar e assimilar povos e sua natureza implacável. Os dentes de ferro e as unhas de bronze evocam a dureza e a durabilidade do domínio romano. Os 10 chifres são interpretados como 10 reis, ou reinos que surgiriam desse império, ou de sua fragmentação, um símbolo de poder real. E é dessa quarta besta que surge a figura mais intrigante e perturbadora: um chifre pequeno. Este chifre pequeno, que brota entre os 10, arranca 3 dos chifres anteriores e tem olhos como os de um homem e uma boca que falava com insolência. Este chifre pequeno é amplamente entendido como uma figura do anticristo, um poder que se levantaria nos últimos dias, caracterizado por sua arrogância, sua inteligência astuta, olhos de homem, e sua blasfêmia contra Deus. Ele perseguiria os santos do Altíssimo e tentaria mudar os tempos e a lei, exercendo domínio por um tempo, tempos e metade de um tempo, uma referência a um período limitado de perseguição. A descrição dessa fera e do chifre pequeno nos alerta para a persistência do mal e da oposição a Deus ao longo da história, culminando em uma manifestação final antes do retorno de Cristo. Mas a visão de Daniel não é apenas sobre a ascensão e queda de impérios terrestres e a manifestação do mal. Ela transcende o terreno e nos leva a um cenário celestial de julgamento e redenção. O foco da visão se desloca para o Ancião de Dias, o próprio Deus, majestoso e eterno. Seus vestidos eram brancos como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. Seu trono era de chamas de fogo, e as rodas de fogo ardente. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal se assenta, e os livros são abertos. Esta é a cena do julgamento divino, onde a soberania de Deus é reafirmada sobre toda a história humana. A quarta besta é julgada e seu domínio é tirado. E então, o ponto culminante da profecia. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino,
para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Esta é a grande revelação, a figura messiânica que é o centro de toda a esperança. Como o Filho do Homem, uma figura que é humana, mas que vem com as nuvens do céu, um atributo divino. Esta é uma das mais claras profecias do Antigo Testamento sobre Jesus Cristo. Ele é apresentado ao ancião de dias e recebe um reino eterno, universal e indestrutível. Jesus, ao longo dos evangelhos, frequentemente se refere a si mesmo como o Filho do Homem, especialmente em referência à sua vinda em glória e julgamento, Mateus 24:30, Marcos 14:62. A visão de Daniel 7, portanto, não apenas previu a vinda de Jesus em sua primeira vinda, mas aponta para a sua segunda vinda como rei e juiz. O anjo então explica a Daniel que as 4 grandes feras são 4 reis que se levantarão da terra, mas que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Esta é a promessa final. Apesar da ferocidade e do poder dos impérios humanos e da perseguição do chifre pequeno, a vitória final pertence a Deus e ao seu povo. O reino do Filho do Homem será estabelecido, e os santos do Altíssimo, a Igreja, o povo de Deus, reinarão com ele. Essa visão de Daniel 7 encontra um eco poderoso em Daniel 2, onde Nabucodonosor sonha com uma grande estátua composta de diferentes metais, ouro, prata, bronze, ferro e barro, representando a mesma sequência de impérios. A diferença crucial é que Daniel 2 apresenta os impérios sob a perspectiva humana, metais preciosos, símbolos de glória e poder, enquanto Daniel 7 os retrata sob a perspectiva divina, feras brutais, símbolos de sua natureza devoradora e opressora. Ambas as visões, no entanto, culminam na destruição desses reinos por uma pedra cortada sem mãos, que se torna uma grande montanha e enche toda a terra, simbolizando o reino de Deus. A conexão se estende até o Novo Testamento, especialmente no livro de Apocalipse. Apocalipse 13 descreve uma besta que emerge do mar com características das feras de Daniel. 10 chifres, 7 cabeças, semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Isso demonstra que as profecias de Daniel não são eventos isolados, mas parte de um plano contínuo de Deus que se desenrola ao longo da história, culminando nos eventos do fim dos tempos e na vitória final de Cristo. A visão de Daniel 7, portanto, não é apenas um registro histórico. É uma lente através da qual podemos ver a história e o futuro, compreendendo que, por mais caótico que o mundo possa parecer, há um plano divino em ação e um rei que virá para estabelecer a justiça e a paz eternas. A visão de Daniel 7 não é apenas um fascinante panorama histórico-profético de impérios que já se foram ou que ainda estão por vir. Ela é, acima de tudo, um espelho que reflete nossa própria realidade e um farol de esperança para a jornada do cristão hoje. Em um mundo onde as notícias diárias parecem um roteiro de caos, com conflitos geopolíticos, crises econômicas e incertezas sociais, a pergunta que ecoa é: quem está realmente no controle? A resposta de Daniel 7 é um bálsamo para a alma: Deus. Pensemos na soberania divina. Quando olhamos para os noticiários, é fácil nos sentirmos esmagados pela instabilidade política, pela ascensão de ideologias que parecem desafiar a fé ou pela fragilidade das instituições. Vemos líderes que, como as feras de Daniel, muitas vezes agem com ambição desmedida, buscando poder e domínio. A visão nos lembra que, por mais ferozes e poderosos que esses reinos e seus líderes pareçam, eles são meros instrumentos ou obstáculos temporários no grande plano de Deus. Eles se erguem e caem, mas o trono do ancião de dias permanece inabalável. Isso não significa que devemos ser apáticos ou indiferentes aos problemas do mundo. Pelo contrário,
Significa que podemos orar com confiança, agir com propósito e testemunhar com coragem, sabendo que nossa esperança não está depositada em governos humanos ou em sistemas falhos, mas no Deus que governa sobre todos eles. Essa compreensão da soberania de Deus deve nos trazer uma paz profunda em meio à ansiedade. Imagine a preocupação de um pai de família que vê a economia instável e teme pelo futuro de seus filhos. Ou a angústia de um jovem que se sente perdido diante de tantas opções e pressões sociais. Daniel 7 nos convida a levantar os olhos das feras terrestres e contemplar o ancião de dias e o Filho do Homem. Ele nos ensina que, mesmo quando a escuridão parece prevalecer, a luz do reino de Deus está avançando. Nossas preocupações financeiras, nossos desafios nos relacionamentos, as pressões no trabalho ou na escola, tudo isso é visto sob a perspectiva de um Deus que tem o controle final. Isso nos capacita a viver com menos medo e mais fé, a tomar decisões não baseadas no pânico, mas na confiança de que Deus está operando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A figura do Filho do Homem é o coração da nossa esperança. Ele é Jesus Cristo, que veio uma vez em humildade e virá novamente em glória para estabelecer seu reino eterno. Saber que Ele é o Rei que receberá todo o domínio e que seu reino jamais será destruído, transforma nossa perspectiva sobre a vida. Isso nos inspira a investir em coisas eternas. Se o reino de Cristo é o único que prevalecerá, então faz sentido dedicarmos nossa vida a Ele. Isso se manifesta em como tratamos nossa família, como nos dedicamos ao nosso trabalho, como usamos nossos recursos e como compartilhamos nossa fé. Por exemplo, em vez de nos desgastarmos em uma busca incessante por reconhecimento ou bens materiais, que, como os impérios das feras, são passageiros, somos chamados a construir sobre o fundamento de Cristo. Isso pode significar priorizar o tempo com nossos filhos, ensinando-lhes os valores do reino. Pode significar trabalhar com integridade e excelência, sendo um testemunho de Cristo no ambiente profissional. Ou pode significar usar nossos talentos e recursos para servir ao próximo e expandir o Evangelho. A esperança no Filho do Homem nos dá um propósito que transcende o aqui e agora, um propósito que ecoa na eternidade. A profecia também fala da perseguição aos santos do Altíssimo pelo chifre pequeno. Embora vivamos em um tempo diferente do de Daniel, a oposição à fé cristã é uma realidade em muitas partes do mundo e de formas mais sutis, também em sociedades ocidentais. Podemos enfrentar zombaria, ostracismo ou até mesmo perdas por causa de nossa fé. Daniel 7 nos prepara para essa realidade, lembrando-nos que a fidelidade a Deus pode vir com um custo. Contudo, a promessa é que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Essa certeza nos encoraja a perseverar, a não nos calarmos, a não comprometermos nossa fé por medo ou conveniência. Se Daniel, em seu exílio, pôde permanecer fiel diante de impérios poderosos, nós também podemos, confiando na mesma mão soberana que o sustentou. Finalmente, a visão de Daniel 7 nos chama a um discernimento espiritual aguçado. As feras representam sistemas de poder que, em sua essência, são brutais, egoístas e opostos ao reino de Deus. Em nosso dia a dia, somos bombardeados por mensagens, ideologias e filosofias que prometem soluções para os problemas do mundo, mas que muitas vezes são apenas novas manifestações das feras, sistemas que buscam o controle, a glória própria e a opressão. Como cristãos, precisamos ser capazes de discernir a voz de Deus em meio ao clamor das vozes do mundo. Isso significa examinar tudo à luz das Escrituras, questionar as narrativas dominantes e não nos deixarmos levar por modismos ou por líderes carismáticos que prometem um paraíso terrestre, mas que, na verdade, estão construindo seus próprios reinos.
Que a visão de Daniel 7 nos encha de uma esperança inabalável, lembrando-nos que, por mais ferozes que sejam os reinos deste mundo, há um trono eterno e um Filho do Homem que reinará para sempre. Que possamos viver hoje com a certeza de que somos cidadãos de um reino que não pode ser abalado, aguardando com fé a vinda gloriosa do nosso Rei, e que essa certeza transforme cada aspecto da nossa vida, nos tornando agentes de sua luz e verdade em um mundo que tanto precisa delas.